Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, o nosso momento devocional, uma reflexão na palavra, um momento de oração, abençoando o nosso dia, a nossa vida, a nossa casa e também a nossa família. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E nós estamos com uma leitura anual das Escrituras, uma leitura em ordem cronológica. Hoje foi dia de ler o livro de Ruth. E Ruth é um livro pequeno, né? Apenas 4 capítulos, então foi lido todo de uma única vez. Tema para hoje baseado nesse livro sensacional, é esse aqui, ó. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Queridos, vamos ler aqui 2 versículos de Ruth, capítulo 2, versos 11 e 12. E aqui é Boaz falando com Ruth. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que palavra! Nós temos aqui diante de nós um quadro, assim, bem interessante, que mostra, de certa forma, ainda que simbolicamente, alguém se afastando da presença de Deus. E eu estou falando aqui da família de Elimeleque. Ele, sua esposa Noemi, né, e seus 2 filhos. O que acontece com essa família, não só com eles, mas com Israel naquele instante? Israel enfrenta uma crise de fome. E, diante daquele quadro, Elimeleque entende que era melhor ele buscar outro lugar, buscar solução em outras terras, para poder, então, sustentar e cuidar, né, da sua família. E aí vem, então, uma fuga, né? Eles saem de Canaã, que está sob crise de fome, e vai para a terra de Moabe. A terra de Canaã, o lugar onde Deus era adorado, o Senhor Deus de Israel. Moabe, onde o ídolo Camós, né, era o Deus nacional. Então ele está saindo de um lugar que estava sob a presença de Deus, sob a bênção de Deus, indo para um lugar onde o ambiente era um ambiente assim, de idolatria, por assim dizer. O que acontece lá, queridos? Perdas, né? Na realidade, em vez de encontrar solução, Elimeleque encontra perdas. Inclusive, ele morre ali na terra de Moabe. Não somente ele, mas também os seus 2 filhos. E o que acontece, então? 3 mulheres viúvas ficam em Moabe. Ficam ali desamparadas, né? E em grandes dificuldades. Por quê? Os arrimos de família, os maridos todos pereceram. E no meio dessa crise, Noemi, então, toma uma decisão. E a decisão dela é de voltar para a terra de Canaã, voltar para a sua terra. E logo que ela chega em Canaã, de imediato a providência divina entra em ação. Por quê? Porque o que restava a ela como mulher pobre, né, e a Ruth, né, uma das noras que resolveu segui-la nesse caminho, era fazer o que todos faziam ali em Israel, numa situação de crise, que era colher, né, das sobras das colheitas, né, recolher as sobras da colheita onde lhes fosse permitido fazer. E quando Ruth vai fazer isso, ela cai justamente no campo, na fazenda, vamos dizer assim, de Boaz. Boaz, que era, segundo as leis de Israel, a pessoa que poderia restaurar as posses de Noemi. Né? Havia toda uma lei da redenção ali, de dívidas, etc., que eu não vou entrar em detalhes aqui. E Ruth, então, vai para o campo deste homem e por conta da situação toda que se desenrola ali, elas são restauradas. Noemi é restaurada das suas posses. Ruth, que era uma viúva, se casa agora com Boaz e ela vai viver então uma situação de exaltação. Porque família restaurada, né, ali um filho logo vem
enfim, né, ela vai experimentando a abundância do Senhor quando eles voltam-se para a terra de Canaã. Mas não é só isso. Ruth, queridos, ela é a única estrangeira que possui um livro na coleção sagrada, entre os livros sagrados e mais, no Antigo Testamento. Por que essa ênfase que eu estou dando? Porque é um ambiente onde predominavam apenas homens. A sociedade israelita é uma sociedade extremamente patriarcal. E uma mulher figurar como uma autora dos livros e em mais uma mulher estrangeira é porque Deus realmente operou de uma forma maravilhosa na vida de Ruth. E mais ainda, ela é uma das estrangeiras cujo nome figura na linhagem do Messias. Por quê? Porque ela vai gerar Obed, Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, a quem Deus fez a promessa que traria da família dele o Messias. Então percebe a situação de Ruth, como mudou radicalmente quando ela vem, né, para a presença de Deus, ela vem buscar refúgio no Senhor. Olha que mudança. Então nós temos aqui caminhos inversos. Caminhos inversos, seja o caminho de Elimeleque e o caminho de Ruth. Ambos os caminhos, né, relacionados à terra da promessa. Elimeleque, numa hora de crise, ele sai da terra da promessa. O resultado é perdas. Ruth, no meio da sua crise, ela vem para a terra da promessa. E, com isso, ela tem ganhos em todos os aspectos. Crises, queridos. Crises são passageiras, temos que nos lembrar disso. As crises são eventos pontuais, por mais que às vezes durem um pouco mais de tempo, ou temos essa impressão. E elas podem acontecer na família, na igreja, no ministério, no trabalho, enfim. Em qualquer lugar pode pintar uma crise. E o que nós fazemos nessas horas? Fugimos, né? Saímos da presença de Deus? Não devemos fazer isso. Isaac, né, foi um homem que passou pela mesma situação de Elimeleque, ou seja, ele enfrentou a fome na terra. E o que ele pensou em fazer? Imitar o seu pai, descer ao Egito, né, no caso. Mas Deus fala com ele que não fizesse isso, que ele ficasse lá na terra, e continuasse ali e insistisse em plantar. E foi o que Isaac fez, Isaac obedeceu. Olha o que ocorreu. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos de servos que os filisteus o invejavam. O homem prosperou no meio da crise, no meio de uma fome, no meio de uma seca. Deus estava com ele. Ele obedeceu a Deus. Porque Deus mostrou para ele, isso aqui vai passar, essa crise é passageira. Tá? Então resista. Fica aqui mesmo, persevere. Então, em tempos de crise, nós temos, de um lado, a pior decisão, né, que nós podemos fazer, que é aquela que incorre em perdas para nossas vidas. Ou temos uma decisão correta, que é aquela que vai trazer ganhos para nossas vidas. E as duas estão centradas onde? Na presença do Pai. Em tempos de crise, nós podemos fugir, como Elimeleque fez, e experimentar muitas perdas. No caso dele, até a vida ele perdeu. Ou no caso aqui, nós podemos decidir corretamente, nos abrigarmos na presença do Senhor. E aí os ganhos, que são enormes, são inúmeros. Basta que a gente tenha paciência de esperar um pouquinho mais. E no meio de tudo que nós estamos vivendo hoje, nós temos exemplos aí diversos, né? De Elimeleques e de Ruths, né? Vamos por assim dizer. Tem pessoas que estão crescendo no meio dessa crise terrível que nós estamos passando agora. Tem pessoas que estão resistindo e Deus vai recompensar a sua espera. E tem pessoas que já desistiram e, infelizmente, algumas até a vida perderam. Qual a decisão que nós vamos tomar diante desse quadro? Tem uma coisa que nós nunca podemos nos esquecer, queridos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza em qualquer tempo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Eu espero que em tempos tão difíceis essa palavra ajude você a tomar a decisão correta,
a permanecer no lugar correto. E o lugar correto é onde Deus colocou você, é onde Deus me colocou. Nesse lugar nós devemos permanecer, na família, na igreja, no ministério, no trabalho, enfim. Onde o Senhor tem nos colocado, perseveremos e Ele nos dará a vitória. Chegamos agora ao nosso momento tão especial também, que é falar com o Senhor. Vamos orar. Eu sei que nos momentos que nós vivemos hoje, cada um tem sido afetado de uma maneira, de uma forma. Uns mais, outros menos, mas todos foram afetados. Mas o nosso Deus, nossa fortaleza, pode nos garantir integridade no meio de tudo isso. E mesmo que alguns de nós venhamos a perecer, a palavra de Deus fala isso, né? Que alguns pereceriam em certos momentos, em certas crises. O importante é que nós tenhamos, né, a certeza que estaremos na presença do Pai e não longe dela. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te exaltamos nesta manhã, neste dia, Pai. Eu não sei o momento que os teus filhos estão participando desta reflexão. Mas independente disso, Deus, nós nos curvamos diante de Ti e nós queremos abençoar a nossa casa, a nossa vida, Pai, as nossas famílias, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela proteção que o Senhor tem nos dado, pela provisão que o Senhor tem nos dado, por guardar a nossa vida, Pai, diante do Teu altar, tendo-a como preciosa para Ti, Senhor. Obrigado por tudo, Pai amado. Deus querido, eu quero colocar diante de Ti algumas pessoas, Pai, que nos enviaram pedidos de oração aqui, porque estão enfrentando enfermidades, algumas de Covid, outras não, mas todas enfrentando grandes dificuldades na sua vida física, Senhor. Eu quero pedir a Tua bênção, Deus, sobre o lar de cada uma delas. Visita cada família que nesse instante precisa de um toque curador do Senhor. E em nome de Jesus, Pai, aqui, ainda que virtualmente, eu estendo as minhas mãos sobre elas e que venha cura em nome de Jesus, porque o Senhor disse que nós colocaríamos as nossas mãos sobre os enfermos e os curaríamos, ó Deus amado. Então, pela fé, agora eu abençoo essas casas, essas vidas que falaram conosco, comigo, com a Silvana, Pai, e que eles sejam agora, tenham saúde agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço a Tua bênção também, da forma de provisão, naqueles lares que estão com dificuldades, Pai, em relação às suas contas, em relação ao alimento, Pai. Traz aquilo que é necessário, Pai, para os Teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus. E Pai, no meio de tudo isso, nos ajuda a permanecer diante de Ti. Quando vier os pensamentos de fuga, os pensamentos, Deus, de buscar soluções em lugares vazios, que não vão dar retorno nenhum, meu Deus, mas achamos que vão ter um retorno. Nos iludimos, Pai, achando que algumas coisas vão mudar a nossa situação, como infelizmente aconteceu com Elimeleque, Pai. Nos guarda de tomar tais decisões, meu Deus. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Fica conosco, eu te peço. Guarda cada família aqui representada, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mais um momento aqui na presença de Deus e que isso nos renove, nos reconforte para ultrapassarmos qualquer barreira, não somente essa do momento, mas qualquer barreira que a gente venha enfrentar no nosso dia a dia, ok? E amanhã já começamos um livro novo, ó, 1 Samuel, e a leitura é em cima dos 3 primeiros capítulos, uma história fabulosa também, né? A história de Samuel, tá bom? A história de Ana, é sobre ela que meditaremos na próxima reflexão. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Não esquece dos meus recadinhos aí, falando dos meus livros, falando do meu site, falando dos meus parceiros, né? Tem um monte de informação aí, falando sobre o dia 29, né? Um dia nacional que está sendo aí proclamado para de jejuar pelo nosso país. Já falei sobre isso um pouquinho aqui. Não olha para quem convocou. Entenda que se Deus está sobre todas as coisas, Deus está nos chamando para um momento de oração, intercessão pelo nosso Brasil. Beleza? Então, olha meus recados aí e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.